Minha voz não está muito maravilhosa hoje. Vou pedir um pouquinho de desculpas, mas acho que vai dar para a gente deixar bem o recado aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carol Fernandes, sou coordenadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, e a gente faz um estudo, né, que a gente lança todo ano, é um estudo bianual sobre as macro tendências que vão seguir para os próximos anos. Já é um trabalho que a gente faz há muito tempo, a Eliana participou com a gente também bastante tempo, a Cris. Então, a gente vai trazer hoje o relatório que a gente acabou de lançar, tem 2 semanas, né, Eliana? A Eliana estava com a gente também no dia que a gente lançou. E vou começar essa parte aqui de inspiração e dividir depois aí também, dando espaço para a Eliana, né? Que a gente vai dividir esse momento aqui de trazer bastante inspiração para vocês. Mas a Eliana vai tocar aí, vai ser a mestre aí desse evento. Bom, vamos lá. Então, a gente começa aqui só para, já falei rapidamente, né, sobre o Lab de Tendências, ser esse núcleo, né, de pesquisa estratégica, onde a gente está sempre pensando como os sinais de mudança vão impactar as empresas, a sociedade, para a gente poder se preparar. Por que é importante a gente pensar para o futuro, gente? Se a gente pensa no futuro, a gente se prepara para ele. A gente sabe quais são os desafios, quais são as oportunidades, né? A gente sempre fala sobre isso, muitos anos, né? Tem que pensar no futuro, tem que pensar no futuro, e as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que pensar no hoje, né? Porque o hoje é urgente. A gente tem que pensar no presente. Mas o futuro ele vai ser o presente logo, logo. Então, se a gente não se preparar para ele, a gente pode ser pega de surpresa, como aconteceu com a pandemia. Né? A pandemia, a gente já falava várias coisas. Aí, quando chegou a pandemia, ai, meu Deus, eu sabia disso, mas não me preparei. Né? Ah, eu nunca quis ouvir, né, o que estava vindo por aí. E aí a gente ficou como? Tendo que correr atrás muito rápido para a gente poder se adaptar. Né? E muitas empresas a gente sabe que não conseguiram continuar no mercado, porque foi um impacto muito grande. Então, assim, o hoje é muito importante, mas o futuro logo será o hoje. Então, eu preciso pensar nele, eu preciso abrir o meu pensamento. Eu acho que é o Al Gore, ele fala, né, que o presente grita enquanto o futuro sussurra. Mas a gente tem que tentar escutar esse sussurro, tá? Porque ele está falando muita coisa para a gente. E é isso que a gente busca trazer para vocês nesse trabalho, antecipando, né, esses sinais de mudança que estão mostrando para a gente aí para onde o mundo está indo. Então, quando a gente fala em estudos de futuros, a gente pode ter um olhar bem alongado, pensando num futuro mais distante, mas a gente pode também ter um pensamento ali, né, para um futuro mais emergente. Então, o que a gente vai falar aqui a gente vai estar olhando para de 0 a 5 anos, tá? Então, muitas coisas vocês já ouviram, vocês já estão acompanhando, mas vão ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Por isso que vocês precisam entender. Agora, Carol, vou pensar futuro distante para 10 anos. Gente, tem país pensando para 100 anos. 50 anos. A Finlândia tem uma área, um Ministério de Futuro. A gente tem uma área de perspectiva dentro do nosso Ministério de Planejamento. E por que eles têm uma área de futuro? Porque precisa pensar lei, porque precisa pensar regulação, porque precisa pensar tecnologia. Então, eu já tenho que estar pensando em tudo isso e como eu vou lidar com essas coisas, e não esperar as coisas acontecerem para eu reagir. Tá? Então, a gente vai falar aqui de um futuro mais emergente, mas a gente sabe que a gente pode falar muito mais além do que isso. E o nosso objetivo é fornecer esses conteúdos, né, que sirvam de base aí para planejamentos estratégicos. Bom, como é que a gente começa esse trabalho? A gente começa mapeando o que está acontecendo no mundo, quais são as grandes temáticas, a gente chama de sinais de mudança. O que são os sinais de mudança, gente? São pistas para o futuro. São aquelas notícias que a gente olha, ou um estudo que a gente vê, que a gente fala, espera aí, isso aqui pode me falar alguma coisa. Né? Isso aqui pode me mostrar para onde a gente está indo. O nosso trabalho não é prever o futuro, e aí isso é muito importante. Geralmente as pessoas ficam assim, ai, Carol, fala aí para mim o que vai ser o futuro, conta para mim aí quem vai ganhar a eleição lá dos Estados Unidos. Né? E assim, o nosso trabalho não é uma previsão, mas é uma aposta. Então eu vou pensar, né, diante desses sinais que eu estou vendo, quais os caminhos
que isso pode me mostrar. A gente nunca pensa um cenário único. A gente sempre pensa mais de um cenário, porque a gente sabe que vai ser uma possibilidade não existe um futuro, existem vários futuros, porque existem vários presentes, vários contextos. Então, a gente tem que pensar essas possibilidades. Bom, então, começando aqui, o que a gente mapeou de bem importante para esse próximo ciclo? Êxodos climáticos. O que é isso, gente? Pessoas, populações se mudando de territórios aonde não dá mais para viver por conta da questão climática. A gente já fala da questão climática há muito tempo, e as pessoas falam assim, bobagem, isso aí vai dar em nada. Bom, a gente está vendo a Espanha, a gente viu aqui o Rio Grande do Sul. Existem terras no Rio Grande do Sul que não podem mais ser cultivadas por conta da última chuva que a gente teve lá. Já existia relatório falando isso. E o que fizeram? Nada. Aí agora está todo mundo correndo atrás para tentar minimizar os riscos que já poderiam ter sido pensados anteriormente. Existem alguns países que já estão sinalizando, alguns lugares que falam, olha, não vai dar mais para ficar aqui, a gente vai ter que migrar para outro lugar. E isso vai gerar uma série de questões, porque a gente sabe que as migrações também nem sempre são bem aceitas pelos países que recebem essas populações. Então, é um tema bem intenso para a gente pensar. A natureza cada vez mais sendo ali fonte de informação para a gente pensar inovação, para a gente pensar como lidar também com esses grandes desafios. Uma geopolítica tecnológica. O que é isso, gente? Hoje a gente tem empresas que são mais importantes do que países. Empresas tecnológicas, as big techs. Elas têm mais forças do que alguns países. Não à toa, a França está se posicionando. A França tem uma grande posição ali em relação às big techs. Como se proteger desses países que detêm o maior controle das empresas hipertecnológicas, Porque hoje tudo nosso está na nuvem. Tudo nosso está nesse campo tecnológico. E é bom por um lado, sim, mas a gente também tem que pensar nos perigos disso. A gente sabe. O estrago que acontece, com a sua imagem, com o seu dinheiro, se alguém pega o seu celular hoje. Se alguém pegasse o seu celular anos atrás, só pegou o seu celular. Hoje pegou praticamente a sua vida inteira. As suas imagens, a sua voz pode ser para criar algo que não foi você que falou. Não é só o seu dinheiro ali que está em risco, mas a sua própria imagem. Bom, companheiros digitais, isso aí, gente, é o pessoal que está se relacionando com a inteligência artificial, se relacionando emocionalmente e amorosamente. Carol, isso é doideira, mas está acontecendo. Tá? E a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente tem uma questão muito relacionada também aos jovens, aos adolescentes. Acabou de acontecer um caso muito crítico nos Estados Unidos, sobre uma criança que atentou contra a própria vida, porque se apaixonou pela inteligência artificial. Aí vocês falam, Carol, uma pessoa pontual, Não, uma pessoa da nossa área, que é de uma cidade aqui de Nova Friburgo, a irmã dela é médica, ela falou, um caso muito semelhante aconteceu também em Friburgo, por conta dos jogos, e da relação de querer estar naquele universo digital, que ainda a gente tem ali, digamos, dois mundos, mas quase que a gente não tem mais dois mundos, real e virtual. A gente está muito misturado nisso. Então, a gente tem que pensar. Então, a partir do momento, tem sim essas coisas que a gente até acha, lá vem o filme Her, e fala, nossa, como é que esse cara aí se apaixonou? Mas tem coisas mais complexas. Pessoas se consultando com a inteligência artificial, os psicólogos, analistas aí apavorados com isso, mas isso está caminhando. Então, a gente tem que observar. Robotização dos espaços, fragmentação das redes, encolhimento populacional, isso é um caso muito tenso, a gente está tendo um abalo muito grande na demografia, porque as pessoas estão tendo menos filhos, não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo. Então, a gente tem países aí estimulando casais a terem filhos, estimulando pessoas a irem morar nessas cidades, porque as cidades estão acabando ali se perdendo, porque não tem pessoas jovens.
a gente tem que pensar sobre isso, o quanto esse encolhimento populacional vai trazer de impacto para a gente, na parte do consumo, na parte do trabalho, na parte econômica, política. É um caso bem importante. O próprio Brasil, que era reconhecidamente um país jovem, já vai ser considerado um país de idosos em 2030. Então, para vocês verem o quanto que isso está sendo impactado. Os acordos intergeracionais, a instabilidade social, um mundo sem telas e uma crise alimentar. Bom, não vai entrar em cada um deles, porque a gente não tem tempo para isso, mas depois vocês vão poder acessar o reporte, pegar cada uma dessas informações e pensar sobre isso, e até a gente vai estar disposta aqui, aberta para conversar com vocês, tirar as dúvidas. A partir desse cenário, a gente detecta 2 vetores de mudança. Quais são os grandes vetores de mudança que a gente vê para esses próximos 2 anos? Natureza sintética e máquinas sensíveis. Então, fatores que impactam diretamente nos sinais de transformação atual que a gente tem. A gente vai ter esse lado dessa natureza mais sintética e a máquina sensível, trocando aí de lugar. O que a gente quer dizer com isso? A natureza sintética é essa relação simbiótica entre o meio ambiente, os seres vivos e a tecnologia, que vai evidenciar como as inovações atuais, ao mesmo tempo que buscam imitar e melhorar os processos da natureza, desafiam a nossa própria compreensão do que é orgânico e do que é artificial. Cada vez mais a gente vai ter essa dificuldade. Essa dificuldade que eu falei das jovens, que não conseguem entender que aquilo ali é um outro mundo, a gente vai ter também. Isso outro dia eu mandei para um amigo meu o vídeo, para o Michel, Eliana, Michel Figura, tu sabe, né? Mandei o vídeo do Bruno Mars, que é super legal, ele lá aí ele falou assim, mas achei que foi feito com inteligência artificial. Pessoa desconfiada, Mas realmente hoje a gente não sabe mais o que foi feito, realmente ali, na vida real, e o que foi produzido em inteligência artificial, porque é tão bem feito, a gente não consegue ver isso. E a gente vai ver cada vez mais essa questão, Como que a gente consegue diferenciar o que é natural do que é real? Existe essa separação? E as máquinas sensíveis? As máquinas, a tecnologia se tornando cada vez mais humana, tentando ali entender, compreender emoções humanas, estabelecendo uma conexão com os usuários. Então, como que a gente vai conseguir lidar também com essas máquinas? Gente, tem muito caminho. A máquina ainda não é totalmente substituindo o humano, mas ela está buscando cada vez mais. E a gente está dando isso para elas. A gente chega lá no chat GPT e fala assim, porque a gente está sempre com pressa, chat GPT, escreva essa mensagem de uma forma mais cordial. A gente faz isso. Que a gente está com pressa, ele vai ser mais querido que eu. De repente, eu estou sendo muito... Olha só, a gente está dando para ele algo que é nosso, que é o emocional, que é o sensível. E aí a gente tem que também ficar atento em relação a isso. Mas as máquinas ainda têm um gap. Digamos que elas ainda não têm condição, desculpa, de pegar os conhecimentos e de resolver problemas sociais complexos. Isso ainda está na nossa mão. Daqui a pouco elas vão conseguir. A gente tem que ficar de olho o que a gente quer que elas façam, porque nós criamos essas máquinas, nós alimentamos essas máquinas. Então, quando a gente fica com medo, a máquina vai substituir a gente, mas o que a gente quer dela? Nós estamos dando o direito a ela de fazer várias coisas. Nós temos que decidir o que nós queremos e o que não queremos. A partir disso, a gente tem 3 macrotendências: Ecologium, Cyber Sapiens e Humanigma. E aí eu vou começar a falar de cada um deles. O Ecologium, como o nome diz, a gente está falando de uma coisa mais próxima da natureza, das questões do meio ambiente, que são fundamentais. A gente sempre busca trazer essas questões aqui, porque não tem como não falar sobre isso. Não falar sobre o meio ambiente. Não vai acontecer nada, vai ter tudo bem. Não é o que a gente está vendo acontecendo no mundo. Então, aqui a gente vai falar do sintético, da integração e da regeneração. Então, nessa era hipertecnológica, os processos regenerativos dos sistemas naturais adquirem cada vez mais valor. Então, levar em conta essa consciência, essa inteligência da natureza, permite expandir a nossa própria ideia de inteligência. Porque a gente tinha uma ideia que, tipo assim, só os humanos são inteligentes. Será? As máquinas são inteligentes. A gente está falando aí, tudo é inteligente agora, A natureza é inteligente. Então, existem outras inteligências que a gente tem que levar em consideração.
e a da natureza é uma das mais importantes. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, não sei se vocês viram que os próprios oceanos estão criando corais para lidar com o impacto da poluição. Vocês já viram isso? Eles criaram um fungo, né? Os corais têm um fungo para tentar tratar a própria natureza, gente. Tentando se... A gente não está fazendo pouco por ela, mas ela falou, bom, então eu vou tentar resolver minha vida, né? Mas é isso, a gente tem que aprender com ela também, como que ela consegue, né? Porque, assim, ela está aí, além da gente, né? A gente sabe que quem está aí mais tempo. Aqui a gente vê algumas rupturas. O que é ruptura, né? É aquilo que corta um pouco o modo operandi, né, como a gente está lidando com as coisas. Então, a gente tem a questão da bioeconomia, né, que é o uso desses recursos biológicos renováveis, criando novos materiais e produtos inovadores integrados à natureza. A gente sabe aí que o setor de vocês está bem à frente, bem preocupado com isso, já vem trabalhando com essas questões há muito tempo. Outros setores estão, talvez, ali um pouco atrás, mas também estão vendo que não tem outro jeito, que a gente tem que caminhar para isso. Então, a gente já vê, por exemplo, no setor de moda, tecidos feitos à base da casca do abacaxi. Existe já, né? Os tecidos feitos à base de cogumelos. Então, é uma busca para a gente tentar encontrar outros tipos de materiais, né, produtos inovadores. A imprevisibilidade climática, que é isso que eu já falei para vocês, né? A questão do clima, essa mudança no clima. Por exemplo, a Espanha hoje sofreu tanto com o calor, né, que eles já criaram novas regras para o trabalho de trabalhadores que trabalham ao ar livre. Tem horários que pode trabalhar e horários que não pode mais. A legislação mudou totalmente, né? E aí a gente tem essas dinâmicas de mercado, porque esse impacto climático não é só você sentir calor, né, ou chover muito, que já é coisa pra caramba, mas impacta a logística. A gente teve aí a seca, né, dos rios lá na Amazônia e a gente viu que isso impactou total a chegada da matéria-prima. E aí isso vai o quê? Encarecer, impactar na economia, enfim. É um caso muito grande, né? Não está só relacionado ali à questão térmica pessoal. E restauração dos ecossistemas. Então, práticas de recuperação do meio ambiente, sendo importantes tanto para governos quanto para empresas. Então, é preciso pensar essas ações a longo prazo. E aqui a gente tem 6 microtemas. Dentro de 6 microtemas, a gente vê aqui materiais regenerativos, que eu já falei. Então, investir nesses materiais é um caminho para a redução do impacto ambiental. Aqui é um exemplo, né, da produção de lã regenerativa, ao reduzir o preparo do solo, introduzir plantas nativas. Os agricultores que produzem esse fio podem restaurar os ecossistemas naturais e melhorar a saúde do solo. Os biohíbridos, né, que podem desenvolver novas possibilidades pela integração entre natureza e tecnologia. Aqui os cientistas norte-americanos desenvolveram pequenos robôs, né, utilizando células traqueais humanas. Essas tecnologias multicelulares, microscópicas, têm a capacidade de se moverem dentro de um organismo e reparar células danificadas. Parece coisa de filme, né? Tinha um filme nos anos 80 que era assim, né, com Dennis Quaid, né? Ele ficava pequenininho e entrava dentro de uma... É por aí, olha lá, nos anos 80 eu estava no filme, mas porque são futuristas que ajudam a fazer esses filmes. Então, quando eles dão essas ideias, é porque provavelmente já existem estudos sobre esse tipo, né, de tecnologia. Os espaços que repensam a produção de alimentos a partir de uma natureza reprogramada. Então, aqui, pesquisadores da Universidade do Texas desenvolvendo um tipo inovador de solo capaz de extrair água do ar e liberar fertilizantes de maneira controlada, fornecendo um suprimento constante de nutrientes para as plantas, né? Isso acabou gerando plantas maiores e mais saudáveis, usando menos água e menos fertilizantes. O design experimental, né? Então, aproveitar esses elementos disponíveis na natureza para desenvolver esse tipo de design. Manufatura, um estúdio de design com sede no México, está desenvolvendo novas possibilidades de 3D, impressão 3D sustentável, transformando cascas de lagosta em um material experimental de impressão 3D semelhante à cerâmica. Então, olha só, gente, é isso que eu falei, buscar na natureza essas soluções. E aqui, revitalização molecular, né? Cientistas publicaram um artigo com detalhes, né, dessa nova descoberta, um material bioativo que pode... As pessoas amaram isso daqui, quando eu falei no festival, hein? Um material bioativo que pode regenerar a cartilagem nas articulações do joelho.
O produto consiste em uma rede complexa de componentes moleculares que trabalham juntos para imitar a cartilagem do corpo. Então, olha só como a gente está tendo esse desenvolvimento, né, muito avançado. E os espaços biotecnológicos, né, que são esses espaços que eles têm que se integrar com essa inovações, né, de preservação ambiental. O Aquarium é um projeto da Arábia Saudita que tem como objetivo se tornar uma comunidade digitalizada, experimental e subterrânea, inclusa, né, no metaverso. Esse espaço voltado para o turismo combina tecnologia avançada, arquitetura de vanguarda e princípios de regeneração ambiental, né? Então, temos aí esse desenvolvimento. Carol, mas metaverso, a gente está tendo um desenvolvimento muito grande do metaverso no campo industrial. Tá? Inclusive, a gente tem um dossiê que a gente lançou da nossa última visita no evento XSW, que vocês devem conhecer, um evento que acontece anualmente, né, nos Estados Unidos, que traz as grandes inovações do mundo, e lá a gente tem uma parte só falando sobre metaverso industrial. Vocês conseguem baixar na plataforma da Casa Firjan. E oportunidades. Aqui eu vou trazer só oportunidades, mas no report, gente, tem mais cases, tem mais oportunidades, mais possibilidades de ação e desafio. Investimento em pesquisa e desenvolvimento desses materiais inovadores e sustentáveis. Tá? Aproveitamento dessa inteligência da natureza para a criação de produtos altamente eficazes e que também tem essa promoção do bem-estar dos usuários. E o desenvolvimento desses espaços de trabalho, né, que utilizem biomateriais para otimizar o conforto térmico e reduzir impactos ambientais. Nosso segundo tema é o Cyber Sapiens, é essa tecnologia inteligente, né, que está ali tentando reproduzir um pouco do nosso papel. Então, o uso de tecnologias que replicam o comportamento humano traz à tona uma nova era de interação entre pessoas e máquinas. Assistentes virtuais e robôs que estão se tornando capazes de mimetizar não apenas ações, mas emoções e nuances da comunicação humana, né? Então, essa coisa do humor, né, da empatia, habilidade social, a gente está vendo esse crescimento no desenvolvimento também da tecnologia. E a gente vai ver muito isso, gente, no campo da economia do cuidado, né? Porque as pessoas vão se tornar cada vez mais velhas, né? Teve até uma história de uma atriz que falou, né? Eu não tive filho, me arrependi, quem vai cuidar de mim? Gente, ter filho também não é a garantia que o filho vai cuidar de você, né? Porque é isso, a gente sabe que os filhos têm suas próprias vidas e tem outras questões também. Mas agora, com uma população mais envelhecida, talvez a gente tenha que pegar a amizade com os humanoides. É complexo? É, porque quem já viu filme de ficção científica sabe que os humanoides às vezes ficam rebeldes. Mas vamos apostar que eles vão ser nossos amigos, mas vai ser um caminho para a gente. É um grande aposta aí até da empresa do Elon Musk, né? Quais são as nossas rupturas? Tecnologias afetivas, que essas máquinas, né, que replicam o comportamento humano, desafiando a nossa concepção sobre interação e empatia. Esses espaços robotizados, então a gente vai entrar e esse espaço ele já vai se adequar ali a gente, né? Está com muito calor, está muito frio, como é que eu posso, né? Qual o humor dessa pessoa? Lembrando que essas questões também levam a gente a pensar questões éticas, tá? Novas fronteiras digitais. Então, empresas investindo na criação dos seus próprios data centers, né, e grandes acordos entre países para estabelecer regulações sobre o uso de novas tecnologias. Gente, aqui eu não vou entrar nesse campo, mas a gente vai ter que pensar muito a questão energética, tá? Porque tudo isso gasta muita energia. Tá? E aí os impactos são grandes para o planeta. Aqui nós temos 6 também microtemas. Então, a gente fala da tecnologia sensorial, essa tecnologia, né, que ela busca ali compreender, né, a gente, trazer também essas sensações sensoriais para o usuário. Então, a LG permite que os usuários controlem eletrodomésticos e dispositivos, né, da internet das coisas com comando de voz. Uma tecnologia que combina aprendizado e compreensão contextual com sensoriamento espacial, né? Então, vai pegar dados de estilo de vida para otimizar esse ambiente doméstico. Os robôs humanoides, olha eles aqui, grande aposta aí das empresas de tecnologia, especialmente quem está apostando nesse campo, não só para o cuidado, mas para as indústrias. Então, a BMW já está testando o uso de robôs humanoides em sua produção. Tá? Então, um recente modelo chamado Figure 2
da empresa californiana Figure inseriu, né, com sucesso, peças de chapa metálica em fixações específicas que foram então montadas como parte do chassi, lembrando que os robôs ainda têm muita dificuldade para fazer atividades mais delicadas, que envolvem a área de vocês, né? Por isso que a gente não tem ali robôs, costureiras, por exemplo, né? Que a gente sabe que tem a pressão, consegue costurar a camiseta, né? T-shirt, que é mais fácil, mas para fazer uma roupa, né? Imagina fazer uma peça delicada como uma joia, né? Tem que ter ali uma certa leveza, né? Mas, gente, os humanoides vão se aperfeiçoar. Vamos ficar de olho, porque eles vão vir aí. E a gente sabe que a questão da automação cresce em todos os setores. A Eliana vai poder falar mais sobre isso do que eu. Aqui os objetos intuitivos, então esses objetos que são inteligentes, que eles vão pegando ali, né, um pouco das informações das pessoas. Então, aqui esse é um anel inteligente que aciona automações domésticas, permitindo que a casa responda a sinais biométricos do corpo. Então, você também, mais uma vez, não precisa falar, você vai emitir, né, pelo seu corpo e essa tecnologia vai entender e responder. Interações personalizadas, então robôs sociais que podem auxiliar nos cuidados de pacientes com demência, por exemplo. Então, a gente vê esse campo também crescendo muito. E as máquinas biológicas, né? Então, pesquisadores desenvolveram um coração biorrobótico fundindo, né, em um coração biológico. Então, metade biológico, metade robótico. E esse simulador pode replicar a forma operação e movimento de um coração normal ou doente. Então, isso também é importante aí para os estudos, né, da saúde. Redes econômicas redefinindo a transparência nas transações, permitindo práticas mais colaborativas. E aqui é o Sam Altman, que é um dos donos, né, o CEO do ChatGPT, da OpenAI, que introduziu a ideia de computação básica universal. A gente sabe que renda básica universal é uma questão que se fala muito para resolver os problemas do mundo, mas é uma questão polêmica, né? E ele trazendo a computação básica universal, porque a gente, diante de toda essa tecnologia, a gente vai criar mais desigualdade, porque nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Né? E lembra que eu falei das empresas de tecnologia mandando mais do que países? A gente vai ter que pensar sobre isso. Né? Então, aqui é uma forma que ele propôs para tentar lidar com a questão da desigualdade. Aqui algumas oportunidades, né? Então, desenvolvimento de fábricas autônomas, criação desses robôs empáticos, ajudando nessa interação com os funcionários e elaboração de experiências ultrapersonalizadas de aprendizado, ajustando currículos, conteúdos com base nas preferências individuais. E a gente chega no último, que é o humanigma, né? Nós, os humanos, com o nosso grande enigma. Quem somos nós agora? Né? Se a máquina é criativa, tem emoção, o que nós temos? O que nos diferencia? Né? Se as máquinas são inteligentes, qual é a nossa inteligência? Qual é a nossa singularidade? Né? Então, essa busca pela singularidade humana diante das tecnologias atuais levanta questões éticas e filosóficas sobre autenticidade, privacidade e a própria definição do que é ser humano. Então, o que realmente nos distingue como seres humanos? Vamos ver as nossas rupturas. Criação padronizada, isso é um perigo, a gente tem que tomar muito cuidado. A partir do momento que a gente tem essas máquinas criando, quem está usando o ChatGPT, eu estou falando do ChatGPT, a gente porque ele é o mais famoso, mas a gente sabe que existem muitas outras, né? A gente começa a ver que tem coisas muito parecidas. Ele usa as mesmas palavras, ele usa a mesma estrutura. Você já consegue ver, esse é um texto do ChatGPT. Né? Esse aqui é uma imagem do Midjourney. E aí a gente está criando coisas muito similares. Será que isso é bom? A gente tem que se perguntar. Tem que saber usar, né? E não receber aquilo de uma forma muito, muito pronta. Né? Então, esse excesso dessas produções feitas por máquinas gera uma base de conhecimento que reduz a pluralidade de referências. As múltiplas inteligências, então, esse contato cada vez mais com inteligências não humanas, faz com que a gente reavalie as nossas habilidades. E essas máquinas, né, que vão trazer para a gente interações mais naturais e dinâmicas com a tecnologia. E aí a gente fala também o que é se comunicar, né? Se essa máquina também está se comunicando como um humano. Vamos para os nossos últimos microtemas. Humanidade aumentada, né? Autenticada, desculpa. O que é isso, gente? A gente vai precisar falar. Não é só mais aquele negócio, você é um robô?
Aí você vai lá, escada, é isso? Não, não é isso. Você realmente vai. É igual meu amigo lá que falou que o Bruno Mars era inteligência artificial. Você fala, gente, sou eu mesmo, sou eu aqui falando com vocês. Isso não é um holograma. A gente vai precisar provar isso. Então, pesquisadores da MIT, OpenAI, Microsoft e outras empresas de tecnologias propõem o uso de credenciais de personalidade, uma técnica de verificação que permite que alguém prove que é um ser humano real e não uma máquina. Olha o que a gente vai precisar, gente. O corpo potencializado, né? Então, essa robótica vestível. Lembra que eu falei lá das moléculas, né? A gente podendo ali repensar o joelho. Olha aqui, marca de vestuário de alto desempenho fez uma parceria com a Skip, uma empresa robótica vestível, para apresentar as primeiras calças elétricas do mundo. Projetadas para melhorar a mobilidade humana, essas calças permitem aumentar a resistência e reduzir a dor para aqueles que lidam com questões decorrentes do envelhecimento, fadiga ou lesões. Gente, estou falando rápido porque a gente está com o nosso tempo aqui, tá? Desculpa, mas estou aberta aí depois para vocês procurarem a gente. Mente conectada, né? Então, também, essa mente, né, que vai estar muito ligada ali com a tecnologia. A Meta apresentou já o protótipo dos seus óculos, né, de realidade aumentada, que se propõe a responder comandos dos usuários por meio de uma interface neural, a partir de uma pulseira que fica conectada ao dispositivo e é capaz de ler sinais elétricos do corpo e interpretar comandos feitos por meio de gestos. Então, isso também está ajudando muito pessoas que têm dificuldades, né, que já têm algumas dificuldades de comunicação, que sofreram, né, alguma situação, e também a gente vai vir aí um crescimento muito grande da tecnologia auxiliando nesse campo. A mediação digital, né? Então, pesquisas sugerem que a inteligência artificial pode auxiliar na condução de diálogos online. É o que eu estou falando, a gente está cada vez mais com pressa e às vezes até agressivo, né? Então a gente sabe, rede social, quem lê comentário, às vezes é para dar ansiedade, né? Que o pessoal está bravo ali nos comentários, né? Não consegue falar de uma coisa de uma forma delicada, né? Então, essa plataforma implementou uma inteligência artificial que propõe a reformulação de mensagens, resultando em uma queda de 15% no conteúdo negativo. Então, gente, olha só, a gente precisando da inteligência artificial para ajudar a gente a ser mais delicado, né? Ou praticar ali conversas difíceis. Legado criativo, eu acho que esse é um tema bem interessante para vocês que trabalham com o campo de criatividade, e a gente fala muito sobre questões de sucessão, né? É exatamente o uso dessa inteligência artificial para acumular o conhecimento de uma pessoa, né, que geralmente é o criador da empresa, para que depois, quando aquela pessoa não puder mais, né, estar ali na empresa, ou porque se aposentou, ou porque, enfim, não está mais ali, as pessoas que trabalham na empresa podem consultar essa inteligência artificial, né? E é a ideia da Norma Kamali, que é uma designer norte-americana, que ela trabalha com essa agência de inteligência artificial para criar uma ferramenta personalizada que pode gerar novos designs com base no seu DNA criativo. Então, ela não quer que essa inteligência artificial substitua os designers, mas ela quer que a equipe dela possa perguntar a essa inteligência artificial o que ela faria em determinado momento, né, ou diante de uma situação. É bem interessante. Lembrando, gente, que a inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, isso são testes. Mas pode ser algo muito interessante para a gente, especialmente quando a gente tem grandes criadores, né? Seria interessante a gente ter um pouco ali daquele conhecimento armazenado. A dignidade humana. Olha só, gente, as diretrizes para a governança dos robôs humanoides, né, são as primeiras das chinesas, são as primeiras regras de governança que abrangem essa tecnologia, enfatizando os compromissos de projetar esses sistemas com a segurança humana em mente, né? Então, também quem está desenvolvendo esses robôs tem que pensar em fornecer treinamento sobre o uso ético e legal desses humanoides, desses robôs, com os seres humanos. E, claro, a gente com eles também, né? A gente sabe que essa tecnologia é alimentada por nós. Então, tudo aquilo que a gente fala, ela absorve, né? E depois ela vai devolver para a gente. Então, tanto quem cria como nós, como usuários, temos que pensar nisso, porque o nosso uso vai gerar esse resultado. Bom, finalizando aqui, então, transmitir o legado da sua empresa e de seus criadores por meio dessas informações, usar a tecnologia em prol da melhoria das relações com os funcionários, então, como a gente melhora, né, e usa essa tecnologia para isso, e aplicar a robótica vestível para aprimorar a segurança do trabalho.
Gente, aqui é o nome da equipe, né, que participou dessa construção. Quem quiser ter acesso ao report é só mirar aqui, né, no nosso QR Code. Por enquanto, ele está fechado para algumas pessoas. A partir do dia 18 vai estar aberto na plataforma. E eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Peço desculpas à rapidez aqui, tive que falar muito rápido, os assuntos muito difíceis, né? Mas agradeço aí a oportunidade. Passo a bola aqui para a Eliana, que vai comandar aí o show para vocês. Obrigada.